Que tal receber um palpite com 86% de possibilidade de lucro no jogo entre Vasco contra Grêmio? Isso mesmo, eu sou Pedro Feitosa, tipster profissional, e resolvi compartilhar um pouco do que eu sei com vocês aqui nessa comunidade de apostadores. Hoje eu vou trazer o palpite gratuito. A odd é de 1,86, o jogo é Vasco contra Grêmio. Se você quiser acompanhar esse palpite, fica comigo durante esse vídeo. Eu vou trazer também análise de outros jogos aqui para você. Tem um jogo do Bahia em casa contra o América Mineiro, tem um jogo do São Paulo contra o Atlético Mineiro, tem jogo. Vamos ficar aqui, porque aqui é só para você poder assistir, ganhar, analisar e aprender, beleza? Valeu, galera, vamos direto às análises dos jogos do dia. Calma, esqueci, tem R$5 gratuito para vocês na descrição desse vídeo. É só clicar no link, fazer o seu cadastro, aproveitar essa oportunidade. Não sei até quando que o pessoal da Aposta Ganha vai liberar esse bônus aí dos R$5, mas aproveita essa oportunidade, já faz o cadastro e vamos embora para as análises do domingão. São Paulo contra Atlético Mineiro é o primeiro jogo a ser analisado para esse domingão, último dia da semana para a gente encerrar com chave de ouro. São Paulo menos de 3,5 em 9 dos últimos 10 jogos, Atlético Mineiro não ganhou nas últimas 10 partidas, levou gols em 90% delas e menos de 3,5 em 90%. Temos um padrão aqui que é o de menos de 3,5 gols, só que a odd é relativamente baixa, prefiro não trabalhar a 1,20. E temos aqui mais de 0,5 HT, 1,53, mais de 1,5 a 1,50, jogo interessante. Galera, o que acontece? São Paulo e Atlético vive situação semelhante do que eu expliquei da grande maioria dos jogos do sábado. Os caras têm jogo importante durante a semana. O São Paulo, jogo de volta da Sul-Americana, perdeu seu primeiro jogo, e o Atlético Mineiro, jogo importante da Libertadores, que também perdeu seu primeiro jogo. Então fica aí a incógnita do que será que São Paulo e Atlético deve vir em relação à escalação para esse jogo. Trazendo aí times titulares, pelo momento que vive a equipe do São Paulo, apesar do Atlético Mineiro ter um plantel muito bom, eu trabalharia aqui uma não derrota do São Paulo, um São Paulo empate anula, mas aí você tem que analisar o que é que os caras vão trazer em relação à escalação. Então fica esse parêntese aí. Se vier com a escalação do que tem de melhor as duas equipes, aí você pode trabalhar São Paulo empate ou São Paulo empate anula, beleza? Essa é a minha melhor análise, caso os dois times venham com seus times titulares, o seu time de melhor. No caso de não vir com o time titular, mais de 1,5 gols no odd de 1,50, consigo identificar valor. O Atlético Mineiro vem levando gols em quase todos os seus jogos. Existe aí uma certa esperança de torcedores de São Paulo de já contar com alguns de seus reforços. Então tem toda uma questão. O São Paulo está levando sempre um grande público ao Morumbi, então São Paulo com muita força jogando dentro de casa contra um Atlético Mineiro debilitado. Beleza? Essa é a análise para São Paulo contra o Atlético Mineiro. E na sequência vamos de Cruzeiro contra Botafogo, é o líder do campeonato jogando fora de casa. Na classificação, Botafogo líder com 43 pontos, joga contra o Cruzeiro que está exatamente no meio da tabela, é o 10º colocado com 23 pontos. O que separa Botafogo de Cruzeiro são apenas 20 pontos em 17 jogos, é muita coisa. Mas vamos lá, os números do Cruzeiro: não ganhou 8 dos seus últimos 10 jogos, 80% dos seus últimos jogos o Cruzeiro não conseguiu sair vencedor, menos de 3,5 em 80%, ambas marcam não em 80%. Botafogo marcou gols em 100% dos seus últimos 10 jogos, não perdeu em 100% dos seus últimos 10 jogos, marcou 2 ou mais gols em 70% dos seus últimos 10 jogos. Nossa senhora, é uma máquina esse Botafogo. Galera, não tem como eu trabalhar diferente. Olha essa odd do Botafogo a 3,10. Pedro, pode ser que o Botafogo leve um time misto a campo por conta do jogo de volta que ele tem pela Sul-Americana. Mesmo assim, o time do Botafogo ele tá muito bem, tá muito encaixado. E sinceramente, com essa odd aqui de 3,10, eu tenho que trabalhar um Botafogo ou empate, que vai estar aí numa odd média de mais ou menos 1,55. Então, Botafogo contra Cruzeiro, a minha análise é o Botafogo não sair derrotado desse jogo, mesmo o jogo sendo na casa do Cruzeiro. O Cruzeiro
subiu, mas tá naquela oscilação. Ganha, perde, empata, ganha, perde, empata. Ó, como mandante, o Cruzeiro é o 13º colocado. De 9 jogos, ele conseguiu apenas 3 vitórias, 1 empate e perdeu 5 vezes. E joga contra um time que vem fazendo 2 ou mais gols em 70% dos seus jogos. Então, a minha análise é o Botafogo não sair derrotado desse confronto, mesmo o jogo sendo em Minas Gerais. Vamos ao jogo agora que eu disse que ia trazer o palpite gratuito para vocês. É Vasco da Gama contra a equipe do Grêmio. Cruz Maltinos, vascaínos, a notícia não é nada boa. O Vasco, na minha visão, está virtualmente rebaixado, mesmo a gente estando aí na metade do campeonato. O time tem apenas 9 pontos em 16 jogos. Para você ter uma noção, para o Goiás, que não está nada bem, o time está a 8 pontos do Goiás. A situação não é boa, não é boa. Não é... 8 não, desculpa, gente, 7 pontos do Goiás. A situação realmente não é nada boa para a equipe do Vasco da Gama. De 16 jogos, o time venceu apenas 2, empatou 3 e perdeu incríveis 11 jogos. Vou aqui dar uma rupiada. Incríveis 11 jogos. Primeira coisa, eu quero sua opinião aqui embaixo, dizendo assim: você acha que o Vasco ele já está rebaixado, ele vai ser rebaixado no Campeonato Brasileiro de 2023, ou o Vasco ainda tem esperança e deve melhorar no meio da competição? Deixa a sua opinião aqui embaixo, eu já deixei a minha. Na minha opinião, o Vasco vai ser rebaixado no ano de 2023. Se isso não acontecer, depois vocês me cobram lá na frente essa opinião, beleza? O Grêmio é o 4º colocado, tem 30 pontos, 1 ponto apenas atrás de Palmeiras e Flamengo. O jogo aí, muito bom para o Grêmio conseguir talvez uma vitória. Odd de 2,50 para esse Grêmio, interessante, hein? Bastante interessante. O Vasco que não deve ter sua torcida de novo. Assim, torcida masculina eu tenho 100% de certeza, porque eu tô no Rio de Janeiro, quero ir no jogo e não vou conseguir ir. O Vasco conseguiu um efeito suspensivo para poder levar mulheres e crianças, porém não podia ser em São Januário. Aí agora o Vasco está tentando que seja em São Januário com mulheres e crianças. A última notícia que eu tenho é que ainda não tem essa confirmação se o Vasco vai conseguir com mulheres e crianças no São Januário. Fora do São Januário eu sei que essa decisão já tinha saído. Beleza? Para esse jogo aqui, números gerais do Vasco. Levou o gol primeiro nas últimas 4. Levou gols em 90% dos seus jogos. Perdeu 90% dos seus jogos. Não ganhou 90% dos seus jogos. E levou 2 ou mais gols em 70% dos seus jogos. Do outro lado, um Grêmio que até que vem levando gols também, ó. Levou gols em 90% dos seus jogos, apesar de ser o 4º colocado. Para esse jogo aqui, eu vou trabalhar uma aposta criada junto com vocês, que é o seguinte. Eu vou trabalhar o Grêmio ou empate, isso mesmo, Grêmio ou empate, porque estão dizendo por aí que apostar contra o Vasco é renda fixa. Eu discordo. Isso é uma brincadeira de muito mau gosto, principalmente com os torcedores vascaínos. Mas, se eu disser para vocês que não tem valor apostar contra o Vasco, aí eu vou estar mentindo, aí eu vou estar sendo hipócrita com vocês. Mas olha que odd interessante, 1,46 para Grêmio ou empate. É muito bom isso. E no mercado de gols, menos de 3,5 gols, dá uma odd de 1,86. Menos de 3,5 gols e Grêmio ou empate. Essa é a minha análise, esse é o meu palpite para esse jogo do desesperado Vasco da Gama jogando em casa contra a equipe do Grêmio. Palpite gratuito na tela para vocês. O jogo é Vasco da Gama contra a equipe do Grêmio. O Vasco vive um péssimo momento, é o último colocado disparado. O Grêmio vive um bom momento, é o 4º colocado, apesar de ter perdido em casa para a equipe do Flamengo. O Grêmio vive sim um bom momento, subiu agora recentemente também, assim como a equipe do Vasco da Gama, mas vive momentos completamente distintos. A minha análise para esse jogo, o Grêmio não sair derrotado, então coloquei Grêmio ou empate e menos de 3,5 gols na partida, que não vai ter a grande massa da torcida vascaína presente no São Januário. Então, Vasco da Gama e Grêmio, coloquei aqui uma unidade, a odd deu 1,86, que odd bem interessante para trabalhar nesse jogo, retorno de 1.860. E já vou logo adiantando aqui, quem me acompanha no Instagram sabe que eu faço entradas de alavancagem. E uma das minhas entradas de alavancagem vai ter a vitória do Grêmio. Só que, galera, entenda, isso é uma entrada de alavancagem. Não é para colocar uma unidade, não é para chegar aqui e colocar 1.000 na vitória do Grêmio. Porque se fosse essa análise, eu ia trazer esse palpite para vocês, mas não é. Isso é uma entrada de alavancagem. Na entrada de alavancagem eu só coloco um troco, um pequeno valor, uma porcentagem da minha unidade. Um exemplo, minha unidade é de 1.000, a minha alavancagem vai ser de 100, vai ser de 150, vai ser no máximo de 200,
que é 20% da minha unidade. Beleza? Então fica a dica aí. Valeu! Vamos agora de Bahia contra a equipe do América Mineiro. O Bahia que, sinceramente, até eu mesmo como baiano, não sou torcedor do Bahia, sou torcedor do Vitória. Mas eu como baiano, eu tinha a esperança de ver um Bahia melhor já nessa temporada de 2023. O Bahia que virou SAF, virou Grupo City, investimento, vários jogadores chegando. Mas o Bahia está ocupando aí a 17ª colocação, é o primeiro time na zona de rebaixamento, em 17 jogos tem apenas 15 pontos e joga o seu jogo ali de 6 pontos, já que joga contra a equipe do América Mineiro, em casa, o América que tem 10 pontos. Galera, para esse jogo, o resultado para o Bahia não pode ser outro a não ser uma vitória. Se o Bahia perder esse jogo dentro de casa para o América Mineiro, pode-se considerar que o Bahia vai literalmente brigar para não ser rebaixado. Se você me perguntasse lá no início da competição se eu achava que o Bahia ia estar brigando para não ser rebaixado, eu sinceramente diria que não. Eu não vou dizer que, não, eu já imaginava que o Bahia ia demorar para poder o time entrosar e tal. É fácil falar isso depois que os resultados da tabela tá aí, né? Pensando lá no início do campeonato, eu pensaria que o Bahia ia brigar ali, ó, 10º colocado para cima. Sul-Americana para cima, quem sabe até beliscando uma possível pré-Libertadores. Estou sendo bem sincero, bem transparente mesmo. Eu acho o time do Bahia bom, tem ótimas peças, aquele Cauli joga muita bola. Os caras conseguiram repatriar esse cara, o cara joga muito. Nossa, o América Mineiro, ele deu uma melhorada ao América Mineiro, ó, marcou gol nas últimas 10 partidas. Só que leva muitos gols, levou gols nas últimas 7. E o Bahia não ganhou nas últimas 8. Houve 1.5 nas últimas 7. Eu sinceramente queria trabalhar aqui a vitória do Bahia nessa odd de 1.95. Só que o time do América deu uma certa evoluída, conseguiu bom resultado contra o Flamengo. Então, para esse jogo, eu vou trabalhar aqui mercado de gols. Mais de 1.5 gols, no odd de 1.29, excelente para você fazer aquela múltipla, mas fica aqui a possibilidade de fazer alguma coisa com a vitória do Bahia ou com o Bahia ou empate. Sinceramente, acredito que o Bahia não deve sair derrotado desse confronto jogando em casa contra a equipe do América Mineiro, por tudo que eu explanei para vocês. E para encerrar o domingão, a semana com chave de ouro, temos o jogo de Cuiabá contra Flamengo. Interessante Cuiabá, do Daverson. Na classificação, o Cuiabá é o 9º colocado, tá fazendo um bom início aí de Brasileirão. Bom início não, Brasileirão já tá na metade, de 17 jogos, tem 7 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, tem mais vitórias do que derrotas, tem 18 gols feitos, 19 gols tomados, tá na 9ª colocação, muito bem posicionado para disputar, quem sabe, a próxima Sul-Americana, né? Joga contra um Flamengo, que na classificação é o 2º colocado, tem 31 pontos, precisa vencer para poder se aproximar do Botafogo, mas tem um jogo muito importante de volta pela Libertadores na próxima semana, no Paraguai, na quinta-feira. E o Flamengo, sinceramente, eu esperava que o Flamengo ia fazer pelo menos 2 gols, né, no jogo da ida, no Maracanã, apesar de que eu fiz 2 operações nesse jogo e bati todas as 2. Bati tanto mercado de escanteios, mercado de chutes. Foi um jogo interessante, foi um jogo bastante interessante. Eu trabalhei legal ali esse mercado de escanteios. Uma das entradas eu coloquei vitória do Flamengo, com Flamengo para ter mais escanteios no primeiro tempo. A outra operação eu coloquei Flamengo para ter mais de 6 escanteios. O Flamengo acho que teve 8 ou foi 9 escanteios. Então assim, muito interessante. Para esse jogo Flamengo-Cuiabá, o Cuiabá ele tem surpreendido dentro de casa como mandante. Tem 2 vitórias, 3 empates. O Flamengo como visitante, na verdade ele tem sido melhor visitante do que mandante. Ele, como visitante, ele só não é melhor visitante do que o líder do campeonato, o Botafogo. Mesmo assim, eles têm a mesma quantidade de pontos. Cuiabá pagando 3,20. Galera, minha melhor análise para esse jogo é mais de 0,5 HT. É pelo menos um gol no primeiro tempo. O Flamengo, eu ainda não sei qual a escalação que o Flamengo deve vir. Acredito muito numa escalação mista. O Flamengo nem deve poupar todos os jogadores, nem deve levar a campo o seu melhor time pensando na Libertadores da semana que vem. Então, para Cuiabá e Flamengo, a minha melhor análise é mais de 0,5 HT. É pelo menos um gol no primeiro tempo. E detalhe, esse gol pode ser de qualquer uma das equipes. Pode ser tanto do Cuiabá quanto da equipe do Flamengo. E assim a gente encerra aí mais uma semana de análise.
Mais uma semana se encerrando, mais um vídeo se encerrando. Hoje, finalizando aqui o vídeo do nosso Domingão de Futebol, isso mesmo. Trouxe aí a análise dos jogos do domingo, trouxe o palpite gratuito no jogo entre Vasco e Grêmio. Sinceramente, não consigo ver valor numa possível vitória do Vasco nesse jogo. Trabalhei aí com o Grêmio o empate. O Grêmio vive um bom momento, apesar da derrota para a equipe do Flamengo. O Vasco joga sem o apoio da sua torcida. Então, sinceramente, vejo o valor aí nesse Grêmio o empate e também no mercado de gols. Beleza? Valeu, galera. Espero vocês semana que vem. Até que, enfim, semana que vem volta vários campeonatos europeus. Valeu, tamo junto.